gente, passando aqui para liberar uma palavra para você, para abençoar o teu coração, para liberar a tua mente, a tua vida, para que você possa ser tudo aquilo que Deus te criou para ser. Cara, quando Deus criou Adão para ele dominar o mundo, para ele dominar sobre todas as coisas, não para ser dominado. Deus criou Adão em saúde plena, sabe? Adão tinha vigor, Adão vivia lá no jardim do Éden de uma forma empoderada. Hoje está na moda falar essa palavra, né? Empoderamento. Mas Adão, porque ele estava próximo de Deus, perto de Deus, Deus estava com ele, Deus tinha esse sentimento de empoderamento. E Deus fala para Adão: eu quero que você seja frutífero, dê fruto, Adão. Se multiplique nessa terra, multiplique a minha visão, Adão, sabe? Porque a vontade de Deus que ele dera era que Adão fizesse da terra assim como é no céu. Sabe, o Salmo 116, me parece, versículo 27, se eu não me engano, diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos homens. E Deus deu a terra a Adão, para Adão recriar a terra, fazer da terra o céu, sabe? Só que, querido, o pecado entrou no mundo. Adão tinha vida quando ele estava perto de Deus, mas quando ele perdeu aquela vida, quando ele morreu espiritualmente depois do pecado, querido, sentimentos como morte, culpa, condenação, vergonha, medo entraram na vida de Adão. Querido, por causa do pecado de Adão, por causa da morte espiritual, a humanidade hoje vive na miséria. Muitos estão vivendo com culpa, com condenação, com medo, com vergonha, complexos de inferioridade. Isso foi por causa do pecado de Adão. Foi por causa da morte espiritual que entrou no mundo, sabe, querido? Por causa de Adão. Só que, querido, Deus te ama tanto, Deus nos ama tanto, que Ele enviou Jesus para restaurar o homem, para trazer o homem de volta a uma posição a qual ele nunca deveria ter saído. E essa palavra, eu quero que você escute bem o que eu vou falar aqui. Eu quero ler um texto, Romanos capítulo 5, versículo 17, diz o seguinte, querido, um minutinho. 5,17 diz: se pelo pecado de um e por meio de um só, Adão, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Querido, o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, por causa de Adão, a morte espiritual entrou. E com a morte, todos esses sentimentos que eu falei, de inferioridade, culpa, medo. Adão, a Bíblia diz que ele teve medo. Ele disse para Deus: Deus, eu tive medo e eu me escondi. Querido, esses sentimentos que eu falei aqui, por causa da morte espiritual, trazem todo tipo de mal para a vida do homem. E principalmente, o homem fica sem propósito na vida, ele fica escondido, ele se esconde. Ele começa a se esconder, ele começa a viver uma vida aquém da qual Deus o criou. Adão, por causa do medo, ele se escondeu. Mas a Bíblia diz, Paulo diz que muito mais, se o pecado de Adão, querido, trouxe toda a miséria para o mundo, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida novamente através de Jesus. Cara, Deus trouxe de volta a justiça que foi perdida. Justiça no grego, querido, é dikaiosune, essa palavra grega que quer dizer harmonia, equilíbrio. Adão foi criado em equilíbrio e harmonia. Essa palavra grega dikaiosune quer dizer também aquilo que era para ser como sempre foi, sabe? Adão era para ser de uma forma. O plano original de Deus para Adão não era que ele vivesse doente, com culpa, morte, vergonha. Não. Deus queria que Adão vivesse de uma forma empoderada. Por quê? Porque ele estava próximo do seu pai. E Adão tinha esse sentimento de empoderamento, de poder, de querer dominar o mundo, de querer não dominar pessoas, você entende? Não dominar ninguém, mas dominar o mundo. Fazer da vida dele uma bênção, cumprir a missão que Deus tinha dado a ele, só que o pecado fez ele se esconder.
Talvez que você esteja vivendo escondido aí, um sentimento de culpa, medo, condenação, vergonha, por causa de uma mente errada. Querido, renove a tua mente hoje nessa palavra. Querido, o Evangelho da graça, o Evangelho revela a justiça que foi perdida por causa de Adão. O Evangelho revela a justiça que Deus trouxe de volta para o homem, para que o homem seja tudo aquilo que Deus criou ele para ser. Sabe, como no plano original. Dikaiosune também quer dizer originalidade. Deus te recriou novamente. Lá em Efésios 2:10 fala que Deus, Paulo diz em Efésios 2:10, que Deus nos recriou em Cristo, para boas obras, as quais de antemão Ele preparou para que andássemos nela. Ou seja, Deus trouxe de volta o plano original. Uau, querido. E Deus, tudo que Deus quer é que você viva o plano original dele. E qual o plano original? Sem culpa, sem medo, sem vergonha, vivendo uma vida com um propósito, não escondido como Adão, sabe? E Paulo fala que como nós vamos reinar em vida novamente. Como nós vamos viver esse plano? Eu sei que você está me ouvindo aí, você fala, cara, eu preciso viver o plano de Deus. Eu quero viver, eu sei que existe um desejo no teu coração de viver esse plano perfeito, esse plano original. Talvez você esteja com um sentimento de culpa, medo, vergonha, por causa de um pecado, por causa de um erro. Entenda uma coisa, querido. A graça veio. O dom da justiça já está sobre nós. E é através dele que nós podemos reinar novamente. Olha o que Paulo fala. Uau! Se por causa da morte por causa de Adão reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Na NVI está assim, ó, muito mais os que recebem a abundância da graça e a dádiva da justiça. Na NVI está o seguinte, muito mais os que recebem a provisão da graça e o dom da justiça. Entenda uma coisa, querido, a nova aliança, a lei, ela só gerou morte para o homem. O propósito que Deus deu à lei foi para mostrar para o homem que ele precisa de um Salvador. Porque o homem lá em Êxodo 19 pediu a lei para Deus. Deus, dá uma lei, tudo que o Senhor falar nós faremos. Deus foi e deu, Moisés subiu, né? E Deus deu os 10 mandamentos para Moisés. E quando, primeiro dia que Deus deu a lei, 3.000 morreram, porque descumpriram a lei, sabe? Porque, na verdade, querido, a gente não consegue, que a lei, ela faz o homem prover para si mesmo, sabe? A lei não provém justiça para nós. A gente tem que prover justiça pelas nossas próprias obras. E a gente chega sempre num fim de si mesmo. Por isso que esse evangelho que tem pregado aí, muitos têm pregado para esse evangelho mix, que mistura graça com lei, cara, só gera morte. E muitos hoje na igreja estão igual a Adão, estão mortos, não espiritualmente, são de Deus, nasceram de novo, mas a sua mente está cheia de culpa, condenação, medo e vive uma vida escondida. Cara, saia da caverna, saia dessa vida escondida, vem para a graça, vem para a fé. Querido, a gente só vai reinar novamente através da abundância da graça, da provisão da graça e do dom da justiça e da dádiva da justiça, sabe? Por isso eu quero te convidar, querido. Reine em vida. Deus te chamou para você reinar, para você viver o plano original dele lá como antes do pecado. Deus te recriou novamente, te fez uma nova criação. Uau! Hoje você recebeu a justiça novamente dentro de você. Você é feito justo para sempre. Você é a justiça de Deus em Cristo. Lá em 2 Coríntios 5:21 fala que Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus novamente. Ou seja, assim como Adão foi criado em pureza, em justiça, nós em Cristo, o nosso espírito, uau, já é nova criatura, já é nova criação, as coisas velhas passaram, eu sou justificado pela fé, não pelo que eu faço, não por seguir a lei, mas por causa de Jesus, pela obediência dele. Ele pegou a justiça dele e imputou a nós pela fé. Só o fato de eu crer em Jesus, esse dom da justiça, dom é presente,
sabe? Presente não se faz nada para receber. Você precisa receber só esse dom da justiça, essa abundância da graça. Graça é favor imerecido. Não tente fazer para receber. A igreja hoje tem essa mentalidade judaica. A nossa cultura ocidental tem essa mentalidade. Eu tenho que fazer para receber. Não. Na nova aliança, na lei, você tinha que fazer para receber. E quando fazia errado, recebia maldição. Na graça, Jesus, ele já se fez maldição por nós. Uau! Para que a bênção de Abraão chegasse a nós, sabe? Hoje, querido, por causa de Jesus, toda maldição, toda miséria, toda condenação, toda culpa, todo medo. Cara, a Bíblia diz que o verdadeiro amor, por causa de Jesus, Jesus é o amor que veio. E por causa dele, o verdadeiro amor lança fora todo medo, querido. Hoje Deus te restaurou novamente por causa de Jesus. E é pela fé, não é pelo que você faz, não é pelo que você fez, não é pelo que você deixou de fazer. É por causa de Jesus, é por causa da obediência dele. Esse é o evangelho puro e simples, querido. Por isso eu quero te convidar, querido. Cara, em nome de Jesus, aprenda sobre a graça, aprenda sobre a abundância da graça, aprenda sobre o dom da justiça. Você da igreja de Moçambique, Angola, Luanda, alguns países da África que têm seguido o meu canal, que têm mandado mensagens diariamente, agradecendo, querendo aprender sobre a mensagem do Evangelho puro e simples, que é o Evangelho da graça e da fé, do Evangelho que revela a justiça. Aprenda sobre isso, mergulhe nesse conhecimento da graça e da justiça. Jesus disse em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar